graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, estamos de volta em mais um alimento da graça. Que o Senhor Jesus possa, nesses dias, estar te abençoando de uma forma poderosa, que o favor dele seja sobre a sua vida todos os dias. Espero que você possa também estar convidando novas pessoas para entrar nesse canal. Eu quero te desafiar nesse dia, agora mesmo. Mande aí uma mensagem de WhatsApp para os seus amigos, para os irmãos, para os parentes, que eu tenho certeza que esse alimento vai trazer vida para muitas e muitas pessoas, centenas e milhares. Eu já disse na última ministração e quero falar hoje que tenho tido o feedback de muitos irmãos sendo grandemente abençoados. Esse é o nosso alvo. Eu estou aqui nesse canal para que realmente você seja agraciado pelo Senhor, que o favor de Deus possa vir sobre minha vida, me dar sabedoria, que Ele possa me dar essa disposição a cada dia para estar preparando essa mensagem para você, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje eu quero falar a respeito do perdão pelo sangue de Jesus. Você sabe que nós éramos pessoas condenados ao inferno, mas por causa do Filho de Deus, Cristo Jesus, por causa do sangue dele que foi derramado na cruz, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. E agora nós temos livre acesso ao trono do Pai. Agora, a palavra de Deus diz algo muito interessante. Ela diz que o sangue fala. Que coisa interessante, surpreendente. Como que é isso, pastor? O sangue fala. Lá em Hebreus capítulo 12, diz que o sangue de Jesus fala e que o sangue de Abel também fala. Olha só, em dois momentos da Bíblia o sangue fala. O primeiro momento é de Abel, que está lá em Gênesis, que fala que o sangue dele fala. E depois do segundo momento é na Nova Aliança, no Novo Testamento. Ou seja, o sangue de Jesus está na Velha Aliança, ou seja, na lei, falando algo, mas também agora no Novo Testamento ou na Nova Aliança, o sangue de Jesus está falando. E eu quero te explicar a respeito disso para que você possa ter a revelação de que você é alguém muito abençoado por causa do sangue de Jesus que está falando e não o sangue de Abel. Mas antes vamos ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 24, que diz: "E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel." Olha só, aqui mais uma passagem da Bíblia, dentro do Novo Testamento, diz que as coisas de Jesus, ou que a nova aliança, ela é o quê? Superior à velha aliança. Ou seja, a graça, ela é superior à lei. Hoje nós vivemos do tempo da graça, da nova aliança, do Novo Testamento, do tempo de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez por nós. E quando nós vivemos nessa verdade, são verdades superiores. Não que a lei seja algo errado, algo que não é bom. Não, a lei ela é perfeita, mas é uma verdade passada. Hoje, a verdade presente é a nova aliança. Hoje, o que fala, o sangue que fala presente é o de Jesus Cristo e não o de Abel. Vamos entender isso, O que o sangue de Jesus e de Abel está falando, afinal de contas? Vamos entender como é essas coisas. Você certamente conhece lá a história de Abel e Caim, o que aconteceu lá em Gênesis, no início da Bíblia, Houve um dia em que os dois saíram para ir ao culto, ou seja, saíram para ir adorar a Deus. E chegando lá, você conhece a história, Caim ofereceu a Deus do melhor da lavoura, que representa o quê? O esforço próprio. Mas Abel, por outro lado, ofereceu das primícias do seu rebanho, que aponta para Cristo. Então, coisas aconteceram nesse momento. Você sabe que Deus aceitou a oferta de Abel, em contrapartida não aceitou a de Caim.
Caim ofereceu o que tinha custado muito suor para ele, do seu trabalho. Caim trabalhou na lavoura, se esforçou para que aquilo que ele tinha plantado pudesse dar algum fruto, né? E em outras palavras, Caim de alguma forma, ele queria o quê? Ele queria a bênção do Senhor porque ele achava que a merecia. Muitas vezes nós, infelizmente, chegamos diante de Deus cobrando a parte de Deus, porque afinal de contas nós fizemos a nossa. Isso é um erro, é um engano. Deus não tem compromisso com esse tipo de oferta. Deus não aceita receber esse tipo, podemos dizer assim, de pressão. Nós só somos abençoados por causa do favor de Deus, que deu seu Filho Jesus por nós. Quando você chega, como chegou Caim diante de Deus, tentando receber essa bênção por causa do seu esforço próprio, você não vai receber. Foi isso que aconteceu com Caim. Abel, por outro lado, o que ele fez? Ele ofereceu um cordeiro. E com essa oferta do cordeiro, Abel estava demonstrando que dependência de Deus. Por quê? Porque o sangue foi derramado. O sangue daquele cordeiro foi derramado. E por causa disso, Deus recebeu essa oferta. Deus se agradou de Abel, mas não agradou de Caim. Percebendo isso, Caim percebeu que Deus não tinha agradado da dele e que tinha agradado da oferta de Abel. Então Caim foi tomado de quê? De inveja. E traiçoeiramente matou o seu irmão. Você sabe que quando nós tentamos receber a bênção de Deus, por causa daquilo que nós temos feito, por causa do nosso esforço, de uma forma, às vezes, sem você perceber, Satanás lança no seu coração setas, lança na sua mente mentiras, e você, por causa disso, fica com inveja, você, por causa disso, quer fazer coisas que com certeza não irá agradar a Deus. Cuidado, não entre por esse caminho. Sabe, Deus vem, então, ter com Caim. Você pode ver isso depois lá em Gênesis, a partir do capítulo 4. E Deus então vem diante de Caim e diz para ele: onde está Abel, teu irmão? Deus sempre tem perguntas para nós. Nesse momento Deus está querendo que haja o arrependimento. Mas aqui Caim respondeu o quê? Não sei. Sou eu, por acaso, tutor de meu irmão? Já querendo tirar, a culpa dele, ele então já quer fazer algo, falar algo que não existe. Então ele diz isso para Deus, e Deus diz para ele: que fizeste, Caim? O sangue, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10. Então Deus está dizendo aqui que o sangue de Abel estava clamando por ele. O que você acha que o sangue de Abel estava clamando diante de Deus? Com certeza, o sangue de Abel estava clamando por justiça, porque Abel, afinal de contas, tinha sido morto por seu irmão. Você sabe, clamar por justiça não é ruim, não é errado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala o quê? Coisas superiores. Você quer ouvir a voz do sangue de Abel? Ou você quer ouvir a voz do sangue de Jesus? Com certeza, o sangue de Jesus, você vai ouvir coisas superiores. Você pode, então, estar se perguntando a respeito disso. O que o sangue, então, de Jesus, pastor, está clamando? Lá na cruz, meu irmão, quando o Senhor Jesus o sangue de Jesus foi derramado, quando eles colocaram a coroa de espinhos sobre Jesus, quando açoitaram-no e colocaram-lhe os cravos nas mãos e nos pés, o que Jesus falou naquele momento? Algo impressionante aconteceu ali. Talvez se fôssemos nós, estaríamos ali estribuchando, amaldiçoando a quinta geração daqueles que estavam nos pregando. Talvez daríamos um jeito de sair correndo daquele lugar, mas Jesus, o Filho de Deus, não. Jesus, ele foi como um cordeiro para o matador, ele foi em silêncio. E no momento em que ele abriu a boca, o que ele disse? O que ele falou? Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34 diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você sabe que
naquele momento o sangue de Jesus estava sendo derramado, sabe? E então o sangue de Jesus está falando a respeito de quê? De perdão, de misericórdia, da graça do Senhor sobre nós. Então o sangue de Jesus foi derramado na cruz para que eu e você pudéssemos estar agora aqui diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, porque todos os nossos pecados foram perdoados. O sangue de Jesus veio para perdoar, ou foi derramado, para perdoar todos os nossos pecados. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Agora, preste atenção, lá no que diz lá no versículo 25 de Hebreus 12. Olha lá o que diz. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuse aquilo que Jesus está falando, O sangue de Jesus está falando. E aqui em Hebreus 12, versículo 25, está dizendo, não recuse, não tampe os seus ouvidos para ouvir o que o sangue de Jesus está falando. Se você quiser tampar, tampe os seus ouvidos para aquilo que o sangue de Abel fala, que é por justiça. Você não precisa pedir por justiça, talvez no momento em que você se sinta prejudicado por alguém ou por algo que aconteceu. Não peça, simplesmente ouça o que o sangue de Jesus fala. Precisamos ouvir o sangue, mas não o sangue do homem, e sim o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está te dizendo agora mesmo, você que está aí do outro lado, está dizendo para você, todos os seus pecados foram perdoados. Que coisa poderosa. O sangue de Jesus derramado na cruz te perdoou dos pecados. E eu volto a repetir, eu tenho falado isso aqui, quinta-feira, a cada ministração eu tenho dito que os seus pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. É isso que o sangue de Jesus está falando. Se não fosse assim, não teria valido a pena a morte do Filho de Deus na cruz por nós. Se tivéssemos que fazer algo para merecer a bênção de Deus, nós estaríamos dizendo que o sangue de Jesus não foi o suficiente. Estaríamos fazendo como Caim fez, tentando no seu esforço próprio, tentando no seu suor. Você sabe, o sangue, ele proclama que somos agora justos pela fé. Você agora é encontrado alguém justo pela fé no sangue de Jesus, ou em Cristo Jesus. Quando você crê nessa verdade, quando você crê que o sangue foi derramado e por causa disso você foi perdoado, você se torna justo diante de Deus. E quando nós somos justificados em Cristo Jesus, agora nós temos livre acesso ao trono do Pai. Agora nós temos livre acesso a todas as bênçãos de Deus sobre nós. Existe uma herança, existe um livro, uma palavra, a Bíblia. Lá nela consta mais de 8.000 promessas, ou seja, heranças para mim e para você. E você agora mesmo pode se chegar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, por causa do sangue de Jesus. E você pode pedir ao Pai, e Ele vai te dar, porque Ele vê em você alguém justo. Sabe, você agora pode então se chegar diante de Deus sem essa culpa, sem essa condenação, sem essa acusação, porque o sangue de Jesus pagou todo o preço. Há poder no sangue. Oh, é tão poderoso isso, nós precisamos renovar essas verdades sobre nós a cada dia. Sabe, Deus olha para você e diz, meu filho é justo. Talvez você está olhando aí para você agora mesmo dizendo, eu não sou justo, eu tenho pecado. É verdade, você tem pecado, mas aos olhos de Deus você é justo, porque o sangue de Jesus teve o poder para cobrir todos os seus pecados. Deus olha para você e na verdade não te vê você, a sua pessoa, o seu corpo. Ele vê o quê? O sangue de Jesus sobre você. E quando ele vê o sangue de Jesus, ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria em abençoá-lo. Sabe, porque somos justos então mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa parte, essa é a minha parte, é a sua parte, ter fé
naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Temos fé na obra consumada da cruz. Temos fé naquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Foi, é verdade, um alto preço, mas não para nós, para Jesus Cristo. Ele pagou o alto preço. Preste atenção, nós temos então que ter fé em Cristo Jesus e não nas nossas obras. Ô, meu irmão, pare de tentar merecer a bênção de Deus nas suas obras, no seu esforço próprio, na sua justiça própria, em querer ser melhor para ser abençoado. Seja melhor porque você já sabe que é abençoado. Seja melhor porque você, tendo a revelação de que você já é muito amado por Deus. Queira ser melhor, porque tendo a revelação de que Jesus já pagou todo o preço. Sabe, a nova aliança, ela é sobre isso então, é sobre o perdão dos pecados. Muitos acham que isso é algo muito básico na fé. Pastor, ficar pregando essas coisas, ministrando sobre o perdão, isso é muito básico, é para o novo convertido. Olha, mas isso é um engano, é um erro pensar assim. Sabe, muitos irmãos acham que o perdão dos pecados é um assunto muito banal, é muito trivial, pensam que é algo para o novo convertido, mas presta atenção, isso é um engano do diabo na sua mente. Todos os dias você precisa de lembrar que todos os seus pecados já foram perdoados. Quando você lembra disso, você é alguém abençoado, você tem força para vencer o dia a dia, você consegue receber as bênçãos de Deus, porque você vai estar na posição correta. Sabe, o inimigo ele quer enganá-lo para mantê-lo no cativeiro. Todos os dias ele vai tentar colocar na sua mente que você pecou, ou que você é um fracassado, e que você não pode agora pedir as coisas para Deus. Mentira. Lembra? É verdade, somos pecadores, é verdade, ainda pecamos, mas todas as vezes que isso acontece, o sangue de Jesus que foi derramado há mais de 2000 anos atrás, ele cobre os seus pecados. Essa é a graça, esse é o favor imerecido. Às vezes não conseguimos explicar, porque é um amor tão grande. Todas as vezes que pecamos, o sangue de Jesus fala do perdão, da misericórdia e do amor. Sabe, se você não se lembrar constantemente que já foi perdoado, então a sua fé se torna fraca, né? E a sua mente se enche de acusações. Sabe, o perdão dos pecados é o que nos permite experimentar coisas maiores em Deus. Sabe, você só vai conseguir chegar diante de Deus, né, com a cabeça erguida, sabendo que em Cristo Jesus você pode, se você tiver a revelação de que todos os dias o sangue de Jesus fala desse perdão. Então, todos os dias precisamos lembrar disso. Ouça o que o sangue de Cristo Jesus está falando. Sabe, o sangue está dizendo que você então está perdoado. Mas pastor, esse mês eu não orei o suficiente. Está perdoado. Mas pastor, esse mês eu não jejuei o suficiente. Está perdoado. Mas pastor, esse mês eu não fui aos cultos lá no prédio da igreja. Está perdoado. É isso que o sangue de Jesus está falando. Mas pastor, esse mês eu não entreguei o meu dízimo, então eu não serei próspero, não vou conseguir pagar as minhas contas. O sangue de Jesus está dizendo, está perdoado. Está perdoado. Mas pastor, esse mês eu fiquei nervoso lá em casa, eu discuti com meu cônjuge, eu discuti com os meus filhos, pastor, eu estou endividado. O sangue de Jesus está dizendo, está perdoado. Quando você tem a revelação disso, você consegue vencer cada dia. Você consegue em Cristo Jesus, através do sangue, ser muito abençoado, ser muito agraciado. É claro que nada disso que eu falei aqui é bom. Não pense que eu estou te dando autorização e eu nem tenho poder para isso, nem posso. E não é isso que o sangue de Cristo está dizendo. Né? Essas coisas não são boas. Né? Não orar não é bom, não jejuar não é bom, não entregar o dízimo não é bom, discutir com os filhos, com o cônjuge não é bom. Mas mesmo se isso aconteça, mesmo que você erre em alguma dessas áreas, o sangue de Jesus está dizendo, está perdoado. Amém? Tem essa revelação desse favor imerecido. Isso então tem a ver com o sangue derramado lá na cruz do Calvário. Esse perdão, essas bênçãos.
Sabe, tem pastores que ficam irados com nós quando nós falamos a respeito dessas coisas, de que tudo já foi perdoado. Porque eles pensam que quando nós falamos, nós estamos liberando os irmãos para fazer essas coisas erradas. Mas você sabe que a nossa experiência como ministério tem sido exatamente o oposto daquilo que muitos pensam. Nossos irmãos, porque eles têm tido a revelação do que o sangue de Jesus fala, os nossos irmãos têm jejuado mais, têm orado mais, né? A cada dia que passa tem sido mais abençoado na sua casa, na sua família, tem prosperado mais, tem sido fiel nos dízimos. Por quê? Tem tido a revelação daquilo que o sangue de Jesus está falando. E o sangue de Jesus está dizendo: perdoado, há misericórdia sobre você, o amor de Deus está sobre você. Sabe, então nós temos sido abençoados não porque nós somos melhores do que os outros, é porque nós temos tido a revelação desse favor, daquilo que o sangue fala. Presta atenção, quanto mais revelação você tem do que o sangue de Jesus fala, mais revelação da graça nós teremos e, consequentemente, nós menos iremos pecar. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam, então, num terreno abalável. Elas ficam inseguras. Se é o seu caso, volta para essa posição de crer no poder do sangue de Jesus, de crer naquilo que o sangue de Jesus está falando. Sabe, essas pessoas que não têm tido a revelação disso, elas então são abaladas e vivem constantemente inseguras. Elas temem quando a tribulação vem, porque não tem clareza de que todos os seus pecados são perdoados. Quando você não tem clareza de que todos os seus pecados são perdoados, você vai ficar com medo, você vai se sentir abalável, você pode cair no erro e achar que agora não será abençoado, porque você não tem conseguido fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Sabe, porque tem muitos irmãos, né, eu tenho recebido tantas mensagens, ou às vezes até pessoalmente, de pessoas que estão com medo desse vírus, do Covid-19. Tem pessoas, tem cristãos que têm estado em pânico. Por que disso? Com certeza. Às vezes essas pessoas acham que agora, porque não tem cumprido, não tem orado o suficiente, não tem lido o suficiente a palavra, não tem jejuado o suficiente, não entregou o dízimo, por causa disso agora elas ficam com medo de que esse vírus virá, porque o sangue de Jesus não vai ter poder para protegê-las. É um engano. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós ali na cruz, e nós recebemos essa proteção quando nós ainda éramos inimigos. Então não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Deus entregou o seu filho, o sangue foi derramado, não é porque você se tornou alguém melhor, não é porque você cumpriu a lei, mas é porque Ele te amou antes mesmo de todas as coisas. É nisso que você tem que crer, é nessas verdades que você tem que tomar posse. Sabe, quando vem uma enfermidade, o inimigo rapidamente ele coloca na mente dessas pessoas que elas só estão enfermas, então, porque não cumpriram a lei e por causa disso o sangue deixou de ter poder na vida delas. Não é verdade, não creia nisso, não caia nessa mentira do diabo. Sabe, então quando você não tem uma consciência clara de que você é totalmente perdoado, você sempre vai se sentir inseguro com as coisas. Viva totalmente seguro no Senhor Jesus. Viva totalmente seguro de que o sangue de Jesus está falando com você e está te abençoando todos os dias. Sabe, se você então tem essa revelação do poder do sangue de Jesus, de que você foi totalmente perdoado, aí sim você anda sem medo, sem culpa, sem condenação, sem acusação, e por causa de sentir esse amor tão grande, você passa agora a conseguir fazer as coisas de forma correta. Você passa a pecar menos. É para você ver que é o contrário daqueles que às vezes nos acusam. Quando você tem a revelação do amor de Deus,
quando você tem a revelação de que o sangue de Jesus está falando e que são falando coisas superiores do que o sangue de Abel lá na lei, né, no Velho Testamento, e que o sangue de Jesus agora aqui na nova aliança, né, na graça, no favor imerecido, quando ele fala com você, são coisas superiores. Quando você tem essa revelação, você consegue e você vai pecar com certeza muito menos. Depois que você ouve o sangue, você pode orar a Deus em o nome de Jesus, porque não há nada mais que possa impedir de você ter comunhão com Deus. Você tem essa paz no coração, você tem essa certeza. Não, agora eu posso me achegar diante de Deus, porque não é pelas minhas obras, não é por aquilo que eu estou fazendo. Eu posso me achegar diante de Deus, falar com Ele, pedir qualquer coisa para Ele, não por causa do meu sangue, mas por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que você possa estar tendo essa revelação agora mesmo aí no seu coração, sabe? Então, o perdão dos pecados é o que? É o centro do Evangelho, sabe? Não podemos recusar ouvir a voz que fala essas coisas superiores. Não recuse nessa noite a ouvir essa voz que vem do céu. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui agora para falar isso para você. Não se sinta mais acusado. Sabe, porque se recusarmos, então, a ouvir essa voz, estaremos num terreno movediço e abalável. Se você recusa essas verdades, você vai pisar em casca de ovos, sempre vai ter medo. Quando você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, aí você tem a certeza. Você vai pisar em um terreno sólido para embasar a sua fé. Aí você vai poder falar com fé, com autoridade, com ousadia, com poder. Aí você vai conseguir chegar diante de Deus e ser aquele filho ousado, né, com todo o respeito da palavra, aquele filho sem vergonha, que vai chegar e pedir qualquer coisa. Lembra quando você era criança e pedia para o seu pai coisas que ele não poderia te dar, porque eram coisas que não dava, ele não tinha condição? Pois é, diante de Deus você pode chegar e pedir o que você quiser, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é o dono do ouro e da prata, o nosso Jeová Jireh. Deus é aquele que criou todas as coisas, tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. Ele pode te dar muito mais. Chegue diante dele nessa confiança, naquilo que o sangue de Jesus está falando. Peça e receba em nome de Jesus. Sabe, a sua fé, então, vai se tornar uma fé inabalável se você crer nisso. Precisamos ter a clareza de que na nova aliança, então, é sobre o perdão dos pecados. O Senhor nos mandou celebrar a ceia. Eu vou te falar aqui a respeito da ceia e você vai me entender muito bem. Né? A ceia, nós celebramos a ceia para quê? Para nos lembrar da nova aliança. Mas o que vemos, são pessoas se lembrando do pecado. Para muitos, dia da ceia, quando você vai ceiar no culto, para muitos ainda, infelizmente, é dia de condenação, de se sentir acusado, condenado, medo. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que o sangue fala. O dia da ceia é dia de sentirmos ainda mais amados, de sermos ainda mais abençoados pelo Senhor, sabendo que o sangue de Jesus foi o suficiente, sabe? E quanto mais, então, se lembram do pecado, mais abalados se sentem. Eu sou dessa época, né? Eu passei uma época na minha vida me sentindo acusado, condenado todos os dias, porque todos os dias eu pecava, né? Todos os dias, era uma coisa terrível. Dia de ceia era um terror. Eu não sei se é da sua época, mas eu me lembro que eu tive uma época no meu ministério que existia o SPC do céu. Talvez você vai lembrar disso agora. Você lembra? Eu sou da época que no dia da ceia se colocava no mural da igreja uma lista dos dizimistas, daqueles que não entregaram o dízimo. Era uma lista digitado, né, o teclado lá na máquina de datilografia na minha época, com o seu nome lá vermelho. Se tivesse vermelho, não podia tomar ceia, porque estava em pecado.
Sem falar naqueles que não podiam tomar ceia porque estavam em disciplina, porque tinham cometido um pecado. Você já imaginou se nós tivéssemos que tomar ceia só se não pecássemos durante aquele mês todo? Nem pastor iria ceiar. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque todos nós pecamos. Então isso é uma hipocrisia, né? Lideranças impedir pessoas de ceiarem porque pecaram. Quem não peca? Que dia que nós iríamos ceiar se por causa do pecado não pudéssemos ceiar? Mas eu quero te falar que o sangue de Jesus está dizendo, você está perdoado. Ceie, né? Participe da ceia diante do Senhor, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, porque não é pelo que você fez, mas sim pelo que o Senhor Jesus fez. Então, o problema é que não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Presta atenção, muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta e que depois de entrar por essa porta, eles devem aprender coisas mais elevadas e profundas. Olha, não tem mais profundo do que você saber de que você é perdoado todos os dias. Oh, meu irmão, tenha essa revelação no seu coração, em nome de Jesus. Não se sinta mais acusado. Sabe, não importa o nível de maturidade que alcancemos, nós sempre precisaremos nos lembrar do perdão dos nossos pecados, da obra da cruz, do preço pago pelo Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz, no qual, nele, em Cristo Jesus, temos a redenção. Pelo quê? Pela sua obra? Não, pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza do seu amor, da sua bondade, do seu favor imerecido. Oh, que você seja nesse dia totalmente abençoado. A minha oração agora é para que haja o espírito de revelação sobre você, para que essas verdades que eu acabei de falar aqui possam entrar de uma vez por todas no seu coração e que você possa se sentir totalmente em paz, abençoado, agraciado pelo Senhor. Eu quero encerrar esse momento dizendo isso para você. Receba essa verdade no seu coração. Amém? E eu quero aqui te pedir, eu quero dizer para você que eu te espero na próxima quinta-feira, às 21 horas, no meu canal do YouTube, Walter com W Alves TV, tudo junto. E eu quero te pedir mais uma vez, convide mais pessoas para que elas possam receber esse alimento da graça em o nome de Jesus.